Estamos ao vivo no Instagram. E aí, galerinhas, tudo beleza contigo? Como estamos? Vamos lá, vocês acreditam? A gente ia começar a live agora lá no YouTube, mas eu tive problema aqui na minha transmissão. O programa que eu tava usando aqui para fazer a transmissão no YouTube resolveu dar um bug. Então é o seguinte, para que ninguém fique prejudicado, eu decidi fazer a live aqui mesmo, até porque eu acredito que o problema só vai ser resolvido em 24 horas. Então, para que a gente não perca mais tempo aí, eu decidi seria interessante a gente já fazer a nossa primeira live aqui direto no Instagram e depois fazer o upload desse vídeo ali no YouTube. Maravilha? Então, mas já na próxima live com certeza vai ser ali no YouTube. E que vai ser muito melhor, porque a gente vai conseguir vou conseguir compartilhar com vocês as telas das fontes que a gente vai utilizar, das fontes de aprendizado que a gente vai utilizar, e vou passar para vocês. Então vai ficar muito interessante para que vocês consigam formar melhor o conhecimento de vocês e também formar melhor o material de estudo de vocês. Maravilha? Então, poxa, que sacanagem, viu? Que sacanagem. Fiquei triste, eu tava super empolgado de começar a fazer as lives ali no YouTube. Mas aqui no Instagram é muito mais fácil, né? Você coloca ali e já tá valendo o negócio. Quem entrou? A Ciri Martins. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. E agora é o seguinte, eu tenho que me organizar aqui, né? Então vamos lá. Então, qual é o tema da nossa live de hoje? O tema da nossa live de hoje é então a live 001, que a gente vai falar então como gabaritar direito constitucional nas provas de concurso e OAB, tá? Então a ideia é o seguinte, deixa eu já marcar, fazer meu roteirinho aqui de novo. Já estava tudo pronto aqui no computador, mas resolveu dar um bug. Então vamos lá, vamos marcar. Então nossa live 001, marque então como gabaritar direito constitucional em provas de concurso e OAB. Tá? A gente está falando aqui de provas objetivas, provas de múltipla escolha. Maravilha? E qual que é a nossa fonte? A nossa fonte aqui de conhecimento, a nossa fonte de pesquisa vai ser, então, a Constituição Federal para Ninjas, que é um dos livros, um dos títulos dentro da nossa coleção de Vademecum para Ninjas, e que é a que contém o maior número de questões, de levantamento de questões, até porque direito constitucional é uma matéria que é cobrada em todo e qualquer concurso, né? Qualquer tipo de concurso vai cair questões de direito constitucional, até porque a nossa Constituição Federal é a nossa carta magna, então é ela que é a norma regente de tudo, que traz fundamento para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Fechou? E ela trata de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de assuntos, né? A gente até sabe que a nossa Constituição é uma Constituição. Qual é a nossa Constituição? A nossa Constituição é do tipo analítica. Por quê? Porque ela trata de uma série de temas, que alguns temas, inclusive, não seriam propriamente matéria de Constituição, não deveriam nem ser tratadas ali no direito constitucional, no corpo da Constituição Federal. E aí um exemplo que a doutrina sempre aponta aí é a previsão até do Colégio Pedro II, que tem previsão constitucional ali. Tá? Então a gente tem a nossa Constituição Analítica, que trata basicamente de todos os pormenores ali de traz fundamento para o nosso ordenamento jurídico. E a ideia é que na live 001 a gente vai fazer tudo com muita calma, com muita paciência, com muita calma, tá? A gente vai falando aqui, eu vou fazer uma live de 1 hora de duração, e a gente vai falar exaustivamente de cada pontinho aqui para vocês. E eu vou passar para vocês aonde caiu, o que é importante que vocês saibam com relação ao determinado dispositivo constitucional. Lembrando, o nosso foco aqui é primeira fase. Eu quero ajudar vocês, eu quero levar vocês, eu quero convencer vocês de que gabaritar direito constitucional em prova de concurso público é muito tranquilo de ser feito, tá?
É possível, é possível. Basta que você tenha um estudo estratégico do texto constitucional, tá? Então, principalmente nas provas que exigem ali a lei seca, o texto seco da Constituição Federal. E a gente sabe que na maior parte dos concursos públicos, em torno as provas objetivas giram aí em torno de 60% a 80%, às vezes até mais, tá? De questões relacionadas à legislação, tá? Ao texto seco da lei. É claro que algumas provas podem trazer algum conhecimento, níveis de conhecimento relacionados ao que? A doutrina e a jurisprudência, tá? Mas sempre o percentual é muito menor se comparado ao percentual que é cobrado com relação ao texto seco da lei, tá? Então fiquem atentos a isso. É claro que aqui eu vou passando para vocês, a ideia é passar para vocês, principalmente, quais são os artigos mais importantes, que são aqueles que caem sempre nos concursos públicos e na OAB, que vocês têm que ficar ligados. Passar para vocês também orientações, de repente, de formas de peguinha, como é que os examinadores vão fazer para fazerem vocês caírem em peguinhas, para errarem a questão. E também vou trazer para vocês muita jurisprudência relacionada a determinados dispositivos legais, tá? Então, é claro que o meu objetivo aqui não é exaurir os temas doutrinários e também não é exaurir os temas e as discussões jurisprudenciais. Não é o objeto. Até porque, entrando nesse nível de profundidade, a gente tem a fonte do conhecimento aqui, que é a Constituição Federal para ninjas, tá? Então, quem quiser todo o conteúdo ali, é só ir na Constituição Federal para Ninjas que você vai ter ali tudo, absolutamente tudo destrinchado, tá? O que é a coleção Direito para Ninjas? Só para posicionar vocês. Muita gente já quem conhece, eu vou falar para quem não conhece. A coleção Direito para Ninjas, ela surgiu para ser a única fonte de conhecimento para que você utilize durante sua preparação de concurso público, tá? Inicialmente, a criação da coleção Direito para Ninjas, ela visava fazer um mapeamento das questões e dos artigos, dispositivos legais que eram mais cobrados em concurso público OAB. Então, eu transformei em coleção editorial a técnica que eu utilizei para ser aprovada numa série de concursos públicos, como o concurso público de delegado de polícia no Rio Grande do Sul, delegado de polícia no estado do Amazonas, até provas orais do Ministério Público do Estado de São Paulo, assessor do Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas, uma série de concursos públicos, tá? Então, essa é a mesma estratégia, e eu traduzi ela em forma de coleção editorial para dar para vocês exatamente toda essa fonte de conhecimento. Essa fonte de conhecimento, pessoal, ela não surgiu da noite pro dia, tá? Ela não surgiu da noite pro dia. Ela levou, assim, são décadas, é uma década de estudos, né? De levantamentos de questões. Para vocês terem uma ideia, o nosso levantamento aqui tomou por base mais de 40 mil questões de concurso público. Então, se vocês colocam o seguinte na balança, olha só. 40 mil questões de concurso público, em torno mais ou menos de 160 mil alternativas, considerando A, B e C, A, B, C, D, né, das provas de concurso público. Então, mais ou menos umas 160 mil assertivas de concurso público. E o que eu quero dizer com vocês? Essa base estatística, ela é resultado de uma experiência, é empírico isso. Isso é fato, tá? Isso é fato, isso é consistente. Eu não estou falando para vocês aqui, isso aqui é uma experiência. Não, isso aqui deixou de ser uma experiência. Isso aqui é um resultado prático do que você precisa para ser aprovado em concurso público, tá? Isso aqui já está mais do que experimentado, já está mais do que comprovado, tá? Que isso funciona e que as fontes utilizadas pelas bancas examinadoras para colocarem, servirem de fundamento de alicerce para as questões de concurso público, elas não mudam, elas são sempre as mesmas. E por isso que sempre que eu brinco com vocês é o seguinte, principalmente nas provas objetivas de concurso público, são sempre os mesmos artigos, pessoal. Sempre os mesmos artigos. Sempre. Então, quando eu descobri isso, isso não é nenhuma novidade. Novidade aqui, um trabalho inédito e um trabalho dessa completude,
que é o Direito para Ninjas, isso realmente é inédito, porque a gente condensou tudo num único lugar. E você não vai encontrar esse tipo de informação em nenhum outro lugar, em nenhum, é impossível. Não tem como encontrar esse conhecimento em nenhum outro lugar, porque é uma década de estudo, é um levantamento assim muito pormenorizado, mas muito pormenorizado, tá bom? Então simbora, vamos começar? Quem que tá aí? Elton não vai falar que eu tô parecendo o KLB não, né, Elton? O que você vai falar que eu tô agora? Hoje eu tô de tiarinha, hein, cara, ó, se liga, hein? Que é isso, professor que cortou o cabelo. E aqui o professor é style, né? Professor é style, assim, que professor de direito, ex-delegado de polícia que usa tiarinha. Só o cara aqui, só o cara aqui. Tem que ter coragem para isso. Tem que ser macho. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Elton, Cristiane Alves, seja muito bem-vinda, Priscila, também seja muito bem-vinda. Lembrando como é bom também fazer a live aqui no Instagram, que ela vai ficar gravada para vocês aí, eu vou colocar, ela vai ficar no feed, e vocês vão poder acessar quando vocês quiserem, tá? Eu vou subir depois também essa live, como essa live era para ter sido gravada ali no YouTube e não consegui fazer isso, depois eu vou fazer o upload dessa aula ali no YouTube. Lembrando que ali no YouTube também eu vou disponibilizar para vocês aqui também, mas lá na descrição do vídeo vocês vão ter acesso lá ao cupom de desconto quando vocês quiserem, tá? Que é, deixa eu ver qual que é o cupom de desconto aqui hoje, eu acho que daqui a pouco eu vejo para vocês, acho que Live Ninja, acho que é Live Ninja 01 para 5% de desconto, eu não lembro, depois eu falo para vocês. Vamos começar, já chega de elementos introdutórios aqui. Falar, meu nome é Daniel Messias da Trindade, então, sou o fundador da editora Direito para Ninjas, tá? A editora que cresceu aí em 2 anos, a gente conseguiu chegar a patamares para dizer que ela realmente é a maior editora digital jurídica do país. A gente ficou 2 anos entre os best-sellers, aí com todos os nossos livros como best-sellers, no site da Amazon, como os livros mais vendidos de direito durante 2 anos, então, chuchu beleza, assim, é um volume gigantesco aí de páginas lidas pelos nossos alunos, girava em torno mais ou menos de umas 6 mil páginas. Hoje a gente já não tem mais esse levantamento pela plataforma de qual é o número de páginas que as pessoas estão lendo, até porque o nosso formato de negócio ele mudou um pouco porque agora a gente tem a plataforma, tem a nossa Casa do Direito para Ninjas, e a pessoa compra o livro, é dela e não tem mais não tem mais como fazer nenhum tipo de rastreamento para ver quantas páginas a pessoa leu, quando não leu, não. Isso era um recurso que a Amazon, o site da Amazon trazia. Então, simbora, vamos começar com a nossa maravilhosa Constituição Federal, a Constituição Federal para Ninjas. A Constituição Federal para Ninjas, ela tá esse ano aqui, antes no site da Amazon, ela era o Vademécum de Direito Constitucional para Ninjas, e trazia, além da Constituição, trazia também a legislação especial constitucional, tá, de direito constitucional. Trazia tudo nesse único livro. Aqui a gente optou por deixar apenas a Constituição Federal. Maravilha, porque já é gigante, Pra vocês terem ideia, a nossa Constituição Federal para Ninjas, ela tá com 581 páginas de puro conhecimento. Então, simbora. Constituição Federal. Vamos para o nosso preâmbulo. Galeritas, vocês estão marcando aí? Se não estão marcando, podem pegar a Constituição Federal de vocês aí para irem fazendo as marcações. Quem não tiver a Constituição Federal à disposição, então pegue depois o vídeo, assista de novo o vídeo, vá fazendo a marcação na sua Constituição Federal, tá? Eu vou passar tudo para vocês, tudo relacionado a texto de lei, eu vou passar tudo para vocês, bem pormenorizadamente, para que vocês não precisem nem comprar a Constituição Federal para Ninjas. Você vai fazer a sua própria Constituição Federal. Fechou? Maravilha? Então vamos lá. Aula 001. Eu não sei nem quanto tempo que a gente vai demorar para terminar isso. Eu acho que vai dar mais ou menos umas 20 aulas, hein, por aí, umas 25 aulas, 30 aulas. Começando pelo nosso preâmbulo, então, nossa queridíssima Constituição Federal,
Então, aqui o preâmbulo que fala, então, que traz os dogmas fundamentais que inspiraram a Assembleia Nacional Constituinte a promulgar a Constituição Federal. Como que cai? O preâmbulo cai nas questões de concurso público? Cai. Mas vocês não vão ver caindo o preâmbulo sob a forma de alteração de uma palavrinha ou outra na prova. Não. Aqui especificamente no preâmbulo, as provas de concurso público giram em torno de uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito se o preâmbulo ele é ou não considerado, então, uma norma jurídica. Se ele poderia até servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Tá? E também indagaram o Supremo, e o Supremo decidiu se o preâmbulo era ou não uma norma central federal, ou seja, se o preâmbulo ele deveria ser de repetição obrigatória nas constituições estaduais. E o que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu aqui, tá? E olha só, galera, anotem esse julgado para vocês, tá? Debaixo do preâmbulo, anotem esse julgado, tá? Ação direta de inconstitucionalidade 2076, que foi julgado em 15/8/2002. Esse julgado tá aqui na Constituição Federal para Ninjas, tá? Tudo que eu vou falar para vocês tá tudo tintim por tintim e os julgados também estão todos transcritos, para que você não precise abrir em nenhum outro lugar. Você vai lendo ali a sua maravilhosa Constituição, e vai ler esse maravilhoso julgado. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o preâmbulo ele não é uma norma de reprodução obrigatória para as constituições estaduais. Indagava-se na época se a inexistência dessa invocação sob a proteção de Deus ela deveria ser uma obrigatoriedade também nas constituições estaduais. O STF entendeu que não, tá? Que o preâmbulo ele não é uma norma jurídica, ele está mais no domínio da política, porque ele revela dogmas, valores fundamentais que inspiraram, então, o Constituinte a promulgar a Constituição Federal. Então, são os dogmas, os valores que naquele contexto, naquele momento histórico que a gente estava vivendo, fundamentaram, então, a nossa Constituição Federal, tá? Então, até mesmo sob a proteção de Deus, colocar essa expressão sob a proteção de Deus, que está ali no preâmbulo, tá? Não significa que falar sob a proteção de Deus, que nosso Estado deixou de ser laico por conta disso, tá? E também não quer dizer que a gente tenha que colocar nos Estados, tenha que repetir as mesmas palavras do preâmbulo, tá? Então, não é uma norma de reprodução obrigatória. Não pode servir de parâmetro de comparativo para fazer a verificação de compatibilidade vertical, tá? No controle de constitucionalidade. Por quê? De novo, ela não é uma norma jurídica, tá? Ela está, então, situada mais no âmbito da política e revela os valores, uma posição ideológica do Constituinte. Fechou? É isso aí. Então, é esse julgado que sempre cai. Para vocês não acharem que eu tô mentindo, tá? Olha, por isso que na live do YouTube ia ser muito legal, porque eu ia conseguir compartilhar com vocês a minha tela e vocês iam ver a Constituição Federal aqui em todos os pormenores. Lembrei, faz o seguinte. Tem até uma forma de vocês. Depois vocês entrem lá no site. Não faça isso agora, tá? Continua aqui comigo. Depois que acabar a live, vocês vão lá no site do Direito para Ninjas, www.direitopraninjas.com.br. No canto superior esquerdo tá ali e-book grátis. Você pode clicar e baixa a versão gratuita da Constituição Federal para Ninjas, tá? Eu coloquei ali uma versão light, tá? Uma versão não tá completa, mas é uma versão que é uma amostra grátis, assim, digamos assim, para que as pessoas baixem. Depois vocês baixam ali, tá? Tem, pelo menos essa primeira parte, tem tudo ali completo para vocês. Olha lá, se liguem só nisso aqui, ó. Então, caiu agora no Ministério Público Estadual de Tocantins, prova do promotor de justiça, banca CESP, então 2022. Eu vou passando para vocês, tá? Vamos marcando aí. Então, 2022, Ministério Público de Tocantins, promotor de justiça, caiu essa mesma informação que eu passei para vocês.
CESP 2021, Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, cargo de analista. A Fundep, prova de promotor de justiça, Ministério Público de Minas Gerais em 2019. FGV 2019, a prova da OAB. Fundep, também promotor de justiça em 2017. Olha só, galera, e aqui é muito legal de vocês verem em todos os livros do Direito para Ninjas, porque vocês vão reparar que a mesma questão, o mesmo dispositivo legal, e é muito comum isso acontecer, caem 3 provas do mesmo concurso. Então, assim, olha, teve em um ano promotor de Minas, no próximo concurso do Ministério Público de Minas pode cair a mesma informação, depois de novo cai de novo a mesma informação. É muito comum. E aqui, olhando no nosso Vademeco, na Constituição Federal para Ninjas, vocês vão visualizar isso. Vocês vão ver, puxa, isso aqui, olha só, caiu de novo, isso aqui é mesmo, caiu em 2019, MP Minas Gerais caiu em 2019, 2017. Olha só, exame para quem está fazendo OAB. Caiu em 2019, 2016, que mais? Deixa eu ver se caiu mais alguma vez aqui. Essa mesma informação na OAB. Aqui, por enquanto, não. Vamos marcar mais. Minas Gerais, então, 2017, promotor de justiça. FGV, 2016, exame da ordem. PGE do Amazonas, procurador do Estado. Prova CESP, Banca CESP, ano 2016. Próximo, Banca CESP, ano 2015, advogado-geral da União. Que mais? Câmara dos Deputados também, CESP 2014 caiu. De novo, AGU também, de novo, em 2013, caiu a mesma coisa. 2013, analista do STF, caiu a mesma coisa. 2013, analista do CNJ, a mesma coisa. Aí vocês podem ver outra coisa muito interessante. Você pode ver que essas bancas que eu estou passando para vocês aqui são bancas CESP. Então você vê uma predileção. Olha só. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 vezes nos últimos anos. E aí? Só com essa informação aqui que eu passei para vocês, já pensa. É muito... não, assim não dá nem graça. Não dá nem graça brincar de concurso público, né? Eu falo brincar mesmo. E por isso que eu falo, assim, ó, estudar para concurso não precisa ser sofrimento. Só vai ser sofrimento se você tentar chegar até os lugares que você quiser no escuro. Aí fica difícil mesmo. Porque você vai tropeçando em um monte de lugar. Pensa assim, ó. Você tá lá na sua casa, aí você fala, ó, hoje eu vou lá no cinema, hoje eu vou dar uma curtidinha lá no cinema. Beleza, eu vou lá. Só que o que você vai? Você vai de olho fechado. Você nunca foi de olho fechado. Se você tivesse ainda ido de olho fechado alguma vez, tudo bem. Mas você nunca foi. Tenta ir no cinema. Você pode chegar? Claro que você pode chegar. Você pode demorar um pouco mais. Agora, vamos pensar que tem alguém te guiando. Aqui. Você chega rapidinho. Então, assim, sofrimento. Sofrer em concurso público. Sofrer para passar em concurso público, eu sempre falei, é uma escolha. É uma escolha pessoal. É uma escolha. E como uma escolha, todo mundo tem que respeitar, né? Eu tô sofrendo, eu não passo em concurso público. Eu não passo em primeira fase, eu não consigo. Concurso público não é para mim, sério. Na verdade é que você tá querendo sofrer. É você que tá querendo sofrer. Porque existem as formas estratégicas guiadas para você chegar no caminho de uma forma mais rápida. É claro que não existe milagre, nada vai cair no céu, não vai fazer um download na sua cabeça e de repente. Não, você tem que sentar e tem que estudar. Esse é o que você tem que fazer. Decidir o que você quer, o propósito, decidir o caminho que você vai, a estratégia que você vai levar, quem vai te guiar até lá, e ponto. E aí cabe a você. Aí também tem que sentar e tem que estudar, né? Porque as coisas não é milagre. Essas coisas não acontecem assim, né? Então, beleza? Ó, analista STF, analista SNJ, PRF técnico, Ministério Público do Piauí, analista em 2012, CESP, Tribunal de Contas da União, auditor em 2011, analista dos Correios, 2011, prova CESP, advogado dos Correios, 2011, prova CESP, do IBRAM DF, advogado, prova CESP, 2009,
AGU 2007, caíram 3 questões na mesma prova e no mesmo ano, versando sobre a mesma informação que eu passei para vocês. Se liguem nisso, né? É lindo ou não é? Quem decide sofrer para passar em concurso, quem? Somos nós. Vamos lá, passando então, saindo do preâmbulo, que a gente viu que não se trata, então, a gente marcou a ação direta de inconstitucionalidade, 2076, relator ministro Carlos Veloso, julgado em 15/8/2002, que o preâmbulo não situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, e ela reflete a posição ideológica do constituinte, e não possui relevância jurídica, portanto, ela não constitui uma norma central da Constituição, não sendo, então, de reprodução obrigatória nas constituições dos Estados-membros. Só que isso aí se arrebenta agora, hein? E isso aqui também, se cair na sua prova oral, você vai destruir. Você vai chegar para o examinador, você vai destruir. Só que quando chegar na prova oral, não já chega já vomitando conhecimento. Não, se posiciona ali, respira, vai com calma, vai olhando no olho do examinador, tal, você olha no olho do examinador. Aí você dá uma piscadinha para ele. Tô brincando, você não vai dar uma piscadinha pro examinador de jeito nenhum. Se você der uma piscadinha pro examinador, é que você não vai passar, meu amigo. Não faça isso, hein? Eu falei brincando com você. Não dê uma piscadinha pro examinador. Passe o conhecimento ali. É uma forma bastante sóbria, tá? Aqui, é claro, a gente tá... aqui é meu estilo, assim, de ser mais descontraído, mas é claro que quando eu passei numa prova oral, né, pessoal? Você precisa ter postura. Então, você posicione corretamente ali, né? Então, dê pausas, fale devagar, pausadamente, até para que você ganhe tempo ali, né? Ganhe tempo, de repente você vai falando mais, você fala muito rápido, isso é muito comum também, começa a falar muito rápido, você exara, o examinador já engata 5 perguntas ali. Então, seja frio. Então, lá, frio, respondendo. Só aí o examinador vai falando, nossa, esse cara sabe, hein? O que é isso? Olha o jeito que ele se posiciona. Ele vai pensar assim, é esse cara que eu quero para aqui, eu quero estar aqui, que esteja trabalhando aqui comigo na instituição. Faça isso, técnica do espelhamento. Princípios fundamentais. Então vamos lá, para os princípios fundamentais. Artigo 1º, vocês viram que a gente eu comecei a colocar aí, eu estava testando vários criativos para ver como que vocês gostavam mais, como vocês mais gostam de receber esse tipo de conteúdo, né? Porque também nas redes sociais é meio cansativo, basicamente todo mundo falando a mesma coisa, do mesmo jeito, né? Então a gente elaborou aí uma forma de caça-palavras, mais ou menos, para vocês treinarem a memorização também do texto constitucional e também de textos de outros diplomas normativos, subtraindo uma palavrinha ou outra para que vocês acertem e fixem na memória, tá? Então o artigo 1º aqui, ele trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Até mesmo doutrinariamente, pessoal, esse artigo 1º ele é muito importante, tá? Até no nosso livro, a gente tem um livro também de doutrina de direito constitucional, que é o Direito Constitucional, Teoria Completa, Fácil e Objetiva. Também tá lá no site da editora Direito para Ninjas. A gente trata até do A, esse A aqui, esse artigo A, o que ele significa? Então, ele expressa algo que já existia antes mesmo, então, do novo poder constituinte que a gente teve aqui, originário com a criação de uma nova Constituição em 88. Então, a República Federativa do Brasil. Lembrando, pessoal, aqui, República Federativa do Brasil. Qual é o nome do nosso Estado? Estado, então, Estado o que é? Estado, então, é uma sociedade politicamente organizada, dotada de soberania, povo, território, com objetivos determinados que demonstram que nós vivemos, então, nós temos uma Constituição dirigente, tá? Que a Constituição ela passa as diretrizes e os compromissos assumidos para que o poder público efetivamente concretize os direitos que estão previstos na Constituição Federal. E é por isso que a gente diz que a Constituição Federal não é uma carta de retóricas, não é uma carta de ideais, não. Ela tem normatividade constitucional, aliás, é a norma mais importante que nós temos, a Constituição Federal. E eu sinceramente, eu acho que a Constituição Federal brasileira é a Constituição mais linda do planeta Terra. Uma pena que ela não é
efetivamente concretizada da forma como ela deveria. Mas que ela é maravilhosa, ela é sim. Respeito opiniões contrárias. Então, ó, nome do nosso estado, cuidado com isso em provas, principalmente provas que não é tão comum cair dessa forma, tá? Mas é comum, eu já vi cair dessa forma, esse tipo de indagação em provas de procurador da República, tá? Estado, o nome do nosso estado é República Federativa do Brasil, e não Brasil. Brasil é o nome do país, fechou? Isso é técnico, pessoal. República Federativa do Brasil. Lembrando que a República Federativa do Brasil, então, ela é formada, então, por unidades parciais. O que são unidades parciais? As unidades parciais, então, são aquelas que formam a República Federativa do Brasil. Em vários outros países, tá? A gente vai ver o nome dessas unidades parciais, elas mudam um pouco. Por exemplo, na Argentina se fala em províncias, né? Aqui, as unidades parciais que compõem a República Federativa do Brasil, elas são chamadas então de estados, municípios, Distrito Federal. Lembrando que a questão dos municípios, os municípios eles fazem parte ou não, então, da união indissolúvel, tá? Do pacto federativo aqui, fazem parte ou não? Claro que fazem parte, e os municípios, eles têm autonomia, muito embora eles não tenham uma constituição municipal, eles possuem uma lei orgânica municipal, mas possuem autonomia e eles são previstos aqui como parte de uma união indissolúvel. E significa, se é uma união indissolúvel, significa que nós no Brasil não admitimos guerras de secessão, ou seja, guerras de separação. E a gente conhece que no Brasil a gente passou por um episódio desse que foi na época da Revolução Farroupilha, né, dos gaúchos, que buscavam então essa separação com o Estado. Maravilha, então aqui a união indissolúvel. Aqui união, vocês podem perceber que no artigo 1º ele fala em união não em maiúsculo, porque aqui ele não está tratando da união como unidade parcial pertencente à República Federativa do Brasil, mas sim como união, como forma do quê? De conjunção entre as unidades parciais. Maravilha? Fechou? Lindíssimo isso aqui, hein? Fala sério. Então, constitui-se em Estado a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aqui já começa o primeiro peguinho. Destaquem isso. Aqui na nossa fonte do conhecimento, que como eu passei para vocês, todos os livros da Constituição, todos os livros da coleção Direito para Ninjas, a gente tem, então, o mapeamento dos artigos mais cobrados, a gente tem súmulas e jurisprudência transcritas, a gente também tem dicas doutrinárias para lembrar de conceitos, classificações, exceções, e também nós trazemos também os destaques, então os grifos nas palavras-chave. Então marquem como palavras-chave aqui, marquem República Federativa do Brasil, União Indissolúvel, Estado Democrático de Direito e Fundamentos. Não vou entrar mais na questão de elementos de sociopolítica aqui, de teoria geral do Estado, porque é tema doutrinário, e tema doutrinário a gente tem livro próprio para isso, tá? Fundamentos. Por que eu pedi para vocês marcarem os fundamentos aqui, destacarem fundamentos? Porque é muito comum aqui o examinador ele trocar essa palavrinha fundamentos por objetivos, e já vai estar errado. Fundamentos da República Federativa do Brasil são mesmo previstos no artigo 1º, que todo mundo conhece aquela regra máxima, aquele recurso mnemônico, que é o sociedi vaculo, né? Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, e a livre iniciativa, e o pluralismo político. É muito comum eles trocarem objetivos fundamentais. Está errado, porque os objetivos fundamentais eles não estão aqui no artigo 1º, estão lá no artigo 3º da Constituição Federal. Fechou? Então, muito cuidado com isso. É comum que os examinadores eles troquem isso. Eles vão trazer uma lista de fundamentos da República e eles vão colocar ali, constituem objetivos. Está errado, tá? Objetivo da República Federativa é uma coisa e fundamentos da República são outra. Aqui são aqueles valores, alicerces que inspiram toda a nossa estrutura constitucional. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Caiu. Eu vou muito devagar aqui, sinceramente, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, eu vou muito devagar,
porque a ideia é que passo bastante conteúdo para vocês aqui, sem me preocupar com o tempo. E se quiserem uma forma mais rápida, é só acessar lá e pegar o material. Pode pegar o gratuito mesmo lá no site. Baixa e-book grátis que vocês já vão estar na frente de muita gente. Classificação da Constituição, tá? Eu não vou falar isso aqui porque não vou falar esse recurso mnemônico aqui, porque esse recurso mnemônico ele usa a palavra de baixo calão. Não vou repetir aqui, mas tá ali para vocês. Deixa eu ligar o carregador aqui no meu celular porque tá acabando a bateria. Então caiu. Olha só, vou passar algumas informações. Caiu em 2020, promotor de justiça, Ministério Público do Ceará. Caiu Santa Catarina em 2019, promotor de justiça também, banca própria MP Santa Catarina. Caiu na PGE de Pernambuco em 2019, banca CESP. Caiu 2017, Defensoria Pública da União, banca CESP. Caiu Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, analista, em 2017. Caiu também em 2016, OAB, Exame Unificado da Ordem, número 20, que foi a reaplicação dessa prova, tá? Caiu 2022, o Ministério Público de Goiás, especificamente aqui o relacionado aos fundamentos dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pense só, pessoal, olha isso, só com o recurso do mnemônico você já garante uma questão. Então, e tem questões em concurso público que é assim, ó. Tem questões que você não pode errar. Não pode errar. Esse é um tipo de questão que você não pode errar. Nunca você pode errar. Por quê? Se você errar uma dessa, trocentas pessoas vão passar na sua frente. Porque é muito comum que as pessoas conheçam esse conhecimento aqui do artigo 1º. Então eles vão passar muito na sua frente. Então tem questões que não pode errar. Como essa aqui, tá? Ó, o Moitinho! Ô, Moitinho, você tá aí? Professor Moitinho, grande amigo do coração, defensor público lá na Bahia. Gosto demais desse meu amigo aí. Seja muito bem-vindo, Moitinho. Flávio Bolima também entrou, Vanessa Martins também entrou, Denise Freitas também entrou, sejam muito bem-vindos. E eu expliquei no começo da live aqui por que não teve live lá no YouTube. Próxima live vai ser lá, que aí eu vou compartilhar minha tela com vocês. E pluralismo político, papapá. Tá. Parágrafo único. Vou trazer uma informação aqui interessante para vocês sobre pluralismo político, tá, galera? Então, aqui, ó. Sobre pluralismo político. Aqui é muito comum também a gente ver alguns professores, alguns autores dizendo que aqui o pluralismo político significa, então, a existência no Brasil, que é a regra de a existência de inúmeros partidos políticos. Mas o pano de fundo aqui, o fundo disso é muito maior do que isso, de apenas ter um grande número, que não seja só uma polarização de partidos políticos no Brasil, tá? O fundo disso é muito maior, porque o pluralismo político ele está ligado aqui até mesmo a questão de ter direitos e outra, questão até mesmo de aceitar o diferente, de ser diferente, de respeitar o diferente, de ser respeitado como diferente. E aqui o pluralismo político significa que o Brasil tem como fundamento, então, o respeito a várias formas de pensamento, a várias formas de pensar, de se posicionar. O Brasil, ele deve respeito a isso, por quê? Porque aqui nós temos como fundamento da República Federativa do Brasil o pluralismo político. Também que você pode ver que todos esses valores, né, todos esses fundamentos, eles possuem ligações, né, intrínsecas, né, e é muito natural a gente identificar que o núcleo de todos esses alicerces, eles são efetivamente a dignidade da pessoa humana. E até falando da dignidade da pessoa humana aqui, que durante algum tempo, né, muito se falou da dignidade da pessoa humana e tal, até hoje fala bastante, né? Se fala bastante da dignidade da pessoa humana, mas a dignidade da pessoa humana sendo entendida até no núcleo do direito internacional, pessoal,
É interessante porque a dignidade da pessoa humana, muitas vezes ele é tratado como uma norma uma norma supraconstitucional, ou seja, uma norma que estaria acima mesmo da própria Constituição Federal. E por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é ela que impede a coisificação do ser humano. Né? O que diferencia o ser humano de uma coisa? É exatamente a dignidade. Nós somos diferentes. Por que eu sou diferente? Por que eu sou diferente dessa caneta aqui? Por que eu sou diferente dessa caneta aqui? Exatamente porque eu, como ser humano, eu possuo um núcleo essencial. Um núcleo essencial. Além da gostosura. Mas eu possuo um núcleo essencial que é exatamente a dignidade da pessoa, a dignidade humana. E é esse núcleo que me diferencia das coisas. E é pela dignidade da pessoa humana que é impedido que o Estado utilize qualquer tipo de normativas aptas a criarem uma coisificação do ser humano. O ser humano, ele tem valor por si próprio, por si mesmo, tá? Existe um núcleo fundamental em ser humano, que é ter dignidade. E a dignidade, ela é o núcleo que fundamenta todos os tipos de direitos humanos, todos os tipos de direitos fundamentais. E é por isso que determinados direitos, eles podem ser restringidos, só que apenas até onde não é atingida o quê? O núcleo essencial, que é o quê? A dignidade da pessoa humana. E é por isso que no Brasil, por que no Brasil a gente não admite a escravidão? Você já pararam para pensar? Assim, agora de uma forma doutrinária mesmo. Por que no Brasil, a gente vai falar assim, pela dignidade da pessoa humana, tudo bem, mas então por quê? Aí o examinador vai falar para você, então tá bom, Daniel, então beleza, não, entendi, é a dignidade da pessoa humana, legal, não, mas você pode ir mais fundo nisso? Aí você vai falando, nossa, o que esse cara quer, meu? Você quer que seja mais fundo que isso? Aí você vai falar para ele, ô, excelência, é o seguinte... O que nos diferencia da coisa, então, é exatamente a dignidade da pessoa humana. E os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles podem ser restringidos, não existe direito fundamental absoluto. A gente vai trazer uma discussão aqui. Exatamente por quê? Porque existe esse núcleo que você pode restringir até o ponto de não atingir a dignidade da pessoa humana. E é por isso, excelência, que no Brasil a gente não admite a escravidão e nem a tortura, nem como forma de exceção. Por quê? Porque qualquer tipo de intervenção mínima que fosse no núcleo essencial dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, atingiria inevitavelmente a dignidade da pessoa humana. E a partir do momento que você atinge a dignidade da pessoa humana, o grau de descrime, de restrição, ele já não pode ser aplicado. Fechou? E é por isso, então, que o limite dos limites aqui da restrição dos direitos fundamentais é exatamente a dignidade humana. Até tem outra discussão legal aqui, que é a dignidade da pessoa humana. Por que discutir assim, tá? Por que o Constituinte falou dignidade da pessoa humana e não dignidade humana, tá? Não seria suficiente só dignidade? E aí a gente vai ver algumas discussões ali no exterior, em alguns países da Europa, que trata até mesmo da dignidade dos animais, o que eu concordo, né, com a dignidade dos animais, que os animais, eles não são objetos. Aqui no Brasil, eles são o quê? Objetos de tutela do direito. Né? Então, nós não temos os animais aqui para o nosso sistema jurídico, eles não são entendidos como titulares de direitos, até porque eles não possuem a dignidade humana aqui. Mas, sinceramente, eu acho que a gente chegou num ponto que uma discussão desse tipo é muito vazia. Porque eu vejo que é inevitável que a gente tenha consciência de que os animais, eles são seres que sentem, são sencientes. É óbvio. Quem não tem um cachorrinho aí, um gato, qualquer tipo de passarinho, vê como ele se relaciona com a gente, como ele se comunica com a gente, né? Então, há sim que se preservar a dignidade dos animais. Em muitos países ali da Europa, então, eles já são tratados então como titulares, eles são titulares de direitos e não são apenas, como no Brasil, considerados aqui pelo menos pela posição majoritária, como apenas objeto de tutela do direito. Fechou? Isso é bem legal, hein? Lembrando aqui, trazendo para vocês um julgado também sobre aqui os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, que é o tema de repercussão geral 525, que foi julgado em 24/10/2018 pelo Supremo Tribunal Federal, que fala que são inconstitucionais as leis que obrigam supermercados
ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa. Vê que esse tipo de informação aqui, ele é relevante principalmente, você vai ver que direito constitucional ele é muito importante você saber, porque através do direito constitucional você consegue resolver uma série de questões aí, de outros ramos do direito, não só do direito constitucional. Vocês podem ver que esse tema, o 525, que utilizou como fundamento aqui para a declaração de inconstitucionalidade de algumas leis estaduais que obrigavam supermercados a prestação de serviços de embalagem de compras, tá? Eles usaram aqui o fundamento da República Federativa do Brasil, Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa, tá? Bem como o artigo 170 da Constituição Federal, que trata da nossa ordem social, para declarar a inconstitucionalidade dessas leis estaduais, fechou? Então essa informação já caiu muito em provas de direito do consumidor, tá? Parágrafo único. O parágrafo único traz, então, a máxima de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no termos dessa Constituição. E aqui cai bastante? Cai, relativamente. Por que não cai tanto assim? Porque é algo que já está tão... É uma máxima tão fixada já, que não tem muita serventia o examinador pedir isso, o texto seco, tá, do parágrafo único, para as pessoas, porque todo mundo ia acertar, ia ser 100% de acerto. Só que eu vou trazer uma informação aqui que é interessante para vocês, principalmente em prova oral, e em prova também dissertativa, tá bom? Então vamos lá. Todo poder emana do povo, então significa o quê? Que o poder, ele emana do povo. Então, os representantes eleitos, então os nossos poderes constituídos, eles exercem parcela desse povo, tá? Que a titularidade do poder é do povo. Eles exercem, então, a parcela desse poder político, esse poder estatal, tá? Como forma de representação das pessoas, da onde emana o poder. Então, nós vivemos o quê? Em uma democracia semi-direta, tá? Participativa, só que a gente também tem questões aqui da democracia participativa, tá? E da democracia direta. É o seguinte, exemplos aqui. Então, por regra, a gente exerce o nosso poder através dos representantes eleitos. Mas a própria Constituição, ela está falando assim, olha, em algumas situações previstas na Constituição Federal, o próprio povo vai exercer o poder. Tá, Daniel, beleza, mas em quais são essas situações, então, que o povo exerce o poder? Olha só que legal. Ó, ação popular, voto, iniciativa popular, plebiscito, referendo, se configura, então, como um relevante instrumento de democracia direta e de participação política. Então, aqui, formas de democracia direta no Brasil existem? Existem, aí você pode colocar ali, você fala para o seu examinador, olha, nós temos a ação popular, a iniciativa popular, no processo legislativo, temos o plebiscito, o referendo, também a democracia direta e a participação política. Fechou? Vamos lá para o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Também aqui é um dispositivo que é muito tranquilo, todo mundo conhece e dependendo, cair apenas essa forma do texto seco da lei, seria muito difícil porque basicamente 100% das pessoas iam acertar essa questão, tá? Então, ó, pessoal, eu não sei quanto que tá já de live, mas se acabar, se derrubarem a live, eu entro de novo, tá? Então, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Lembrando que, tá? Os poderes estatais constituídos não se confundem com os poderes da administração pública. Pessoal, não confundam isso, pelo amor de Deus. Só que é uma informação que todo mundo conhece. Daniel, mas como que eu vou confundir os poderes constituídos com os poderes da administração pública? Às vezes você está naquela correria de prova, aquela correria, e você pega, principalmente uma prova de direito administrativo, eles colocam lá, são poderes constituídos, aí ele coloca uma série de poderes
de poderes da administração pública. Tá errado, porque aquilo lá são poderes da administração pública e não poderes estatais, tá? Não poderes constituídos. Como poderes constituídos nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Lembrando que todos esses poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, porque a gente adota então aquele sistema do freios e contrapesos, né? Checks and balances. Não vou entrar também aqui no mérito de discussões políticas entre executivo, judiciário, legislativo, no momento, contexto que a gente está vivendo hoje. Muito embora eu tenha muita vontade de falar sobre isso, mas não vou porque não é relevante para vocês na prova. Agora, nesse momento de primeira fase, talvez a gente trate de uma forma bastante teórica em uma outra live, para que eu consiga passar para vocês todos os pormenores aqui, eventualmente numa prova dissertativa, uma prova oral, que muito provavelmente essas questões vão começar a surgir, tá? Por conta de todo o contexto que a gente está vivendo no Brasil sobre isso, tá? Então, lembrando que os poderes estatais, eles não exercem funções com exclusividade, porque nós temos o quê? Funções atípicas que são exercidas, nós temos as funções típicas e as funções atípicas que são exercidas pelos poderes constituídos. Então, não existe uma exclusividade, né, no exercício desses poderes, mas sim uma preponderância, tá? Princípio da separação dos poderes, então, ele tem uma dimensão positiva que traça a ordenação e a organização dos poderes constituídos, e uma dimensão negativa, então, que fixa os limites e controles da relação entre os poderes. Informações doutrinárias que estão aqui na nossa Constituição Federal para ninjas. Caiu CESP em 2019, CESP em 2018, CESP em 2017, Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotor de Justiça 2017, 2017, né, Polícia Civil de Goiás, não, aqui, Polícia Civil de Goiás, que mais? CESP 2015, Exame Unificado da Ordem também, caiu na OAB. Agora vamos para o artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aqui, como eu alertei vocês ali quando a gente estava vendo o primeiro artigo da Constituição Federal, que é sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, cuidado para não confundir fundamentos com objetivos, tá? Os objetivos fundamentais, então os objetivos fundamentais da República estão no artigo 3º. Os fundamentos da República estão no artigo 1º, que é o socio divaplo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, tal. Que a gente acabou de ver. Aqui no artigo 3º são os objetivos, não confundam, tá? Você se lembra quando eu disse até aqui no começo da nossa live que o Estado, então a República Federativa do Brasil, o nome do nosso Estado, então é uma sociedade politicamente organizada, dotada de um povo, território com objetivos determinados, tá? Então, quais são esses objetivos determinados? São exatamente os que estão previstos no artigo 3º, tá? Que são os objetivos fundamentais da República. Uma diquinha aqui, para vocês não errarem em prova, quando caírem fundamentos e objetivos, tá? Para vocês não errarem. Lembrem-se que objetivos, você vai ver que todos os objetivos fundamentais da República, eles são verbos, então são atitudes que devem ser concluídas, que devem efetivamente ser concretizadas pelo poder público, tá? Então são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, são verbos. Então, olha, tem verbo aqui, beleza, não é então um fundamento. Não, é claro que isso não é a melhor forma de você fazer prova, mas também sempre é bom a gente ter instrumentos, mesmo que a gente não saiba, para acertar. Porque no final das contas o objetivo que a gente tem no concurso público é passar, né? Então, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, demonstrando que, pelo Estado, ele assumir publicamente objetivos fundamentais, significa que nós somos credores do Estado, significa que a nossa Constituição ela é dirigente. Por quê? Porque o Constituinte estabeleceu diretrizes e estabeleceu também compromissos para que sejam efetivamente concretizados pelo poder público, tá? Então, aqui a gente vê construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Daniel, isso cai em provas objetivas? Sim, cai, como eu falei para vocês, em provas objetivas. Mas também é importante que vocês saibam os objetivos da República Federativa. Por quê? Porque isso vai trazer base também teórica para que vocês consigam
fazer as dissertações de vocês na segunda fase de concurso público, tá? E vocês podem ver que tem alguns objetivos aqui que são estão muito contextualizados agora, que muitas coisas que a gente está vivendo, tá? Então, o que você vê aqui, ó, questão do promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outras formas de discriminação. Aqui a gente traz todas as normativas ligadas ao princípio do repúdio, ao racismo também, questões raciais aqui, questões ligadas a gênero, tá? E todos é a promoção do bem de todos. Aqui falam que tem alguns doutrinadores que dizem que aqui é a previsão constitucional daquele princípio do pursuit of happiness, que significa o princípio da busca da felicidade. Ele estaria efetivamente traduzido aqui nesse dispositivo, tá? Então caiu aqui, vamos lá. Caiu delegado de Polícia Federal 2021, CESP, caiu juiz federal, TRF, terceira região, caiu também na prefeitura de Passo do Lumiar do Maranhão. Olha só até onde o nosso material vai, hein? Não, sinceramente, onde vocês vão encontrar isso? Não é sério, olha só. Caiu em 2018 uma banca que ela chama IMA. Vocês nunca ouviram falar dessa banca. Banca IMA, na prefeitura de Passo do Lumiar, no Maranhão. Prova para procurador do município. O que mais? CESP 2017, técnico judiciário. CESP 2015, analista do TRE, Rio Grande do Sul. Também caiu. CESP 2015, 2019... promotor de justiça de Santa Catarina, exame unificado da ordem, 2016 também caiu. Oh, maravilha! Viram como cai isso aqui? Viram como cai? Aqui negócio aqui, a gente, como que é? A gente bate na cobra e mostra o pau, basicamente isso, né? É isso aí, vamos lá. Nossa, eu tenho que passar para vocês essa informação. Pessoal, na época que eu tava estudando para concurso, o meu cabelinho tá parecendo da minha tia, cara. Tá parecendo minha tia. Tá, não, eu preciso dar uma crescida de novo aqui na juba, né? O ensino terceiro aqui, nossa, eu tava fazendo uma prova, eu lembro até hoje, era prova... Faz tempo, hein? Faz muito tempo, galera. Foi a prova de delegado em Goiás. E aí, eu lembro que caiu... Nossa, faz muito tempo, sei lá, 2008, por aí. E aí... caiu essa questão aqui dos objetivos da República Federativa do Brasil. E eu errei essa questão. Sabe por que eu errei? Porque caiu assim, ó. Porque aqui tá. Então, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Sabe o que o bendito do examinador fez? O bendito, ele substituiu as expressões. Ele colocou assim, ó: reduzir a pobreza e erradicar as desigualdades sociais e regionais. Aí o que eu fiz? Eu errei, né? Eu errei. Por quê? Porque eu não tinha decorado, né? Não tinha decorado. Agora, sinceramente, isso prova. O examinador, se ele estiver me ouvindo, claro que não vai estar me ouvindo agora, mas dá vontade. Hoje dá pra falar, né? Na época não dava pra falar. Mas dá vontade de falar assim: meu amigo, onde você tava com a cabeça, cara? Onde você tava com a cabeça? Eu vou colocar a cabeça na descarga. É privado e da descarga, meu amigo. O que isso vai medir? Mas tudo bem. Você viu para aprender. Eu aprendi. Você vai tirando verniz, né? Você vai tirando verniz e você vai ficando puto com o concurso público. Você fala: meu, os caras são loucos. Eles não querem. Na verdade, parece que eles não querem que ninguém passe. Quando fizeram a pergunta lá em Minas Gerais, lá, da teoria do Estado vampiro, teoria da bola de neve, meu amigo, teve até nesse caso muito específico da prova do Ministério Público de Minas, quando perguntaram da teoria do Estado vampiro, que o Conselho Nacional do MP, inclusive, anulou essa questão. Isso que é muito raro acontecer, né, pessoal? Que a gente sabe que a questão da análise de mérito das questões de concurso público é algo muito conservador ainda no Brasil. É muito raro. Fora as hipóteses da questão da vinculação, no princípio da vinculação edital. Olha, tá ali no edital, eu não vou nem entrar no mérito se o do gabarito do examinador. Mas isso foi tão esdrúxulo, né? Tão esdrúxulo, que, pra vocês terem ideia, eu lembro que parece que o nível de acerto foi coisa de 20%. Foi tão esdrúxulo que o Conselho Nacional da MP falou assim: meu amigo, basicamente falou assim: ó, o seu Zé Guedé, de onde você tirou isso aqui, cara?
Nem nós achamos a fonte disso aqui, de onde se tirou a teoria do Estado vampiro. E outra, a teoria do Estado vampiro não existe nem densidade suficiente para ser chamada de teoria e ser posta para colocação em prova de concurso público. E então, assim, aí você pega esses malucos que vão, que é pra fazer, sei lá, é o ego, né, a vaidade dos caras. Eu vou fazer uma pergunta que todo mundo vai errar. Vou perguntar a teoria da frieira deliberada. Por quê? Porque eu inventei isso aqui. Pelo amor de Deus, cara. Inventar a nomenclatura é a coisa mais fácil do mundo, da face da Terra. Tem compromisso. Aí o cara vai para ser examinadora, que é para preencher a vaidade do cara, né? Quando na verdade ele tem que ter uma outra percepção de que ele está ali apenas avaliando, e a sociedade precisa das pessoas que estão fazendo um concurso público. Precisa de pessoas trabalhando. Precisa de pessoas trabalhando para o Estado. Porque ninguém mais vai poder fazer o trabalho. Não é igual na iniciativa privada. Poxa, alguém deu problema na empresa, eu vou e troco. Não é assim. Não é assim. Então tem que ter um pouco mais de compromisso, né, examinadores? Isso é importante, né? Tinha que ter algum examinador aqui. É legal porque na época, como eu fiz concurso há bastante tempo, meus colegas de concurso público, eu pedi exoneração por iniciativa própria, porque eu quis mesmo, em 2012. Mas meus colegas, muitos colegas meus que foram da minha turma, que foram examinadores do último concurso público no Rio Grande do Sul, de delegado. Então foi muito legal. O Albeste, tem o Thiago Albeste, também a Andréia, a Deia. E é muito legal porque eu vi esses caras, eu falei, poxa, que bom, que eu fiquei feliz. Eu falei, cara, que bom que vocês estão aí, porque finalmente a gente vai tem examinadores, assim, que, né, que buscam só aquilo que realmente precisa para avaliar um candidato. Bem, quando eu prestei a prova lá de concurso público no Rio Grande do Sul, foi top também, meus examinadores foram top. Salvo um ali, não vou falar o nome dele, não vou falar o nome dele não. Mas fora um ali, ele sabe de quem que eu tô falando. Aqui o quarto, então vamos para o quarto. Vamos para o quarto aqui. O quarto aqui no livro, tá? Constituição Federal, quarto, a gente vai parar hoje até o quinto, a gente vai parar no quinto, tá? A gente vai falar do caput ali no quinto e a gente vai parar. E na próxima live a gente fala dos incisos, fechou? Combinado? Bonitinhos? Então, vamos lá. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aqui são princípios, não são fundamentos e não são objetivos fundamentais. Cuidado com essas expressões. Artigo 1º estão os fundamentos da República. No 3º estão os objetivos fundamentais. E no 4º estão os princípios que regem o Estado em suas relações internacionais. Por que não cai tanto aqui o artigo 4º? Porque esse dispositivo ele vai cair mais nas áreas de direito internacional, tá? Na parte de direito internacional público e direito internacional privado. Pode ser que aqui comece a cair mais agora, principalmente em razão da invasão do Estado russo na Ucrânia. Então pode ser que realmente em direito constitucional comece a aparecer isso aqui, tá? Principalmente que eu vi também a notícia de que vai haver uma comitiva brasileira para a Rússia. Então isso surge com uma relevância para que a gente entenda por que o Brasil ele não entra em guerra, por que o Brasil ele não olha, eu vou te apoiar, por que o Brasil... porque é bonzinho? Não, porque é o seguinte, o Brasil, o próprio princípio da nossa República Federativa do Brasil é que nós somos um Estado não bélico. No Brasil, nós resolvemos aqui no tete-a-tete, no pá. Aqui, ó, aqui no Somebody Love. Nós somos estados não beligerantes. E é por isso que nós não apoiamos a guerra. E nós não apoiamos o quê? Intervenções também. Mas a gente se mantém num patamar de não se envolver nas discussões, tá? Então nós temos aqui os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, a independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Concessão de asilo político, muito importante esse princípio aqui. A gente teve alguns períodos que a gente
Nós recebemos muitos exilados políticos da questão de perseguições, né, da Venezuela e tal. E cai em concurso político. Provavelmente vai começar a cair mais isso aqui, então fiquem ligados, tá? Ó, princípio da não intervenção. Caiu no Ministério Público do Distrito Federal em 2021. Princípio da solução pacífica dos conflitos. Caiu no Promotor de Justiça em 2021 também no Ministério Público do Distrito Federal. CESP 2016, 15, 3 vezes em 2015, uma vez em 2016 para a Defensoria Pública. E que mais? Que importante. Tá. E aqui no parágrafo único a gente tem então aqui o fundamento constitucional. Vocês sabem que a gente tem um fundamento constitucional para o Mercosul? E aqui o parágrafo único traz então o fundamento constitucional para o Mercosul, que diz, olha, o Estado buscará, então, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aqui estão, se o examinador perguntar, fala assim, olha, existe fundamento constitucional para a existência do Mercosul? Aí você fala, sim, excelência, existe, parágrafo único aqui da Constituição Federal, do artigo 4º, que trata, então, um fundamento para o Mercosul. Lembrando que quem prevê isso aqui é o Tratado de Assunção, o Decreto 350 de 1991. Daniel, como que você sabe disso? Porque está escrito aqui na Constituição Federal para Ninjas. Vou trazer duas informações para vocês. A gente não vai entrar no artigo 5º, que agora começa a ficar top o estudo. Agora começa a ficar assim, ó. Começa a ficar ninja mesmo o estudo. Porque aqui começa a arrebentar de texto de lei. A gente vai falar de direito e reunião, uma série de coisas. É demais, né? Direito é muito bom, cara. Eu falo, direito é bom demais. Mas eu vou trazer, ainda falando do artigo 4º, eu vou trazer duas informações para vocês, tá? Assim, muito embora, então, o artigo 4º não caia tanto em provas objetivas de texto de lei, eles são importantes, esse dispositivo ele é importante para que você fundamente provas dissertativas, tá? E é muito comum, por exemplo, a gente trazer, eu vou dar um exemplo para vocês, dos mandados de criminalização que estão previstos ali. Hoje se fala muito dos mandados de criminalização explícitos e os implícitos, são previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Todo mundo já está cansado, careca de saber disso, que existem mandados de criminalização, tanto expressos quanto implícitos, tá? Só que aí, tá, quando você vai fazer uma prova dissertativa, você vai explicar, tá, o examinador, ele quer saber, você vai trazer o conceito, que é mandado de criminalização, você vai dar o exemplo, olha, tem um exemplo aqui, não vou falar porque tá no artigo 5º, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Só que aí, o que vai te diferenciar na prova dissertativa? É isso aqui, ó. O que você pode trazer? Você pode trazer alguns dados falando ali de fundamentos da República Federativa, dos alicerces, mas você pode trazer também aqui que, muito embora seja um princípio que fundamente as relações do Estado brasileiro, tá, com outros estados igualmente soberanos no âmbito internacional, eles têm densidade para quê? Servir de fonte de dogmas, de valores, tá? Para outras coisas, como por exemplo, o repúdio ao terrorismo e ao racismo é que pode ser utilizado esse princípio internacional de repúdio ao terrorismo e princípio internacional de repúdio ao racismo, que pode ser utilizado sim, como até uma forma mais de trazer a necessidade de uma criminalização coerente, então evitando então uma hipertrofia na punição, mas também evitando sempre o quê? A não proteção de determinado direito constitucional. Então aqui nós temos o princípio do terrorismo, do repúdio ao terrorismo e o princípio do repúdio ao racismo. Então o princípio do repúdio ao racismo, que inclusive que traz fundamentos até mesmo para as nossas normativas relacionadas a questões de raças. Aqui a gente fala, né, tem também, tudo bem que tem a decisão do Supremo, tem uma decisão bastante clássica e conhecida do Supremo, que fala que não existe raça entre os seres humanos e tal, razão do estudo de genoma, papapá. Mas eu não estou trazendo esse conteúdo biológico, e sim um conteúdo sociológico aqui, tá? Existe sim um repúdio ao terrorismo e ao racismo. Significa que o Estado brasileiro não tolera, não admite, não pode admitir racismo, não pode admitir terrorismo. O Estado brasileiro não tolera de nenhuma forma isso. Tanto é que depois no artigo 5º ele renova ainda essa necessidade, dizendo, olha, tem a necessidade de estabelecer mandados de criminalização e outra. Inclusive, existem determinados crimes que são imprescritíveis.
Por quê? Porque é total repúdio que nós temos com relação ao racismo, que esses crimes não merecem se perder no esquecimento. De tão repugnante que é. E é por isso também que a gente falou assim, por que no Brasil não temos escravidão? Porque qualquer tipo de escravidão, qualquer tipo de servidão nesse sentido, atingiria, qualquer tipo mínimo de restrição que fosse, atingiria o núcleo essencial de todos os direitos fundamentais, que é o quê? A dignidade humana. A partir do momento que você tentar minimamente escravizar alguém, você aniquila a dignidade da pessoa humana, então você não pode restringir. E é por isso que muitos autores dizem que, embora todos os direitos não sejam absolutos, os direitos fundamentais não sejam absolutos, existem sim direitos absolutos, como por exemplo o direito de não ser escravizado, o direito de não ser torturado. E eu também trago um outro, que é o direito de não ser extraditado com relação ao brasileiro nato. Pouco se fala disso, né? Até assim, guardadas as proporcionalidades e importância, mas também, e por que o brasileiro nato, ele isso seria também um direito absoluto? Porque não existe nenhum tipo de exceção a essa regra. Ah, Daniel, mas tem entrega do brasileiro nato para o TPI. Tá, mas tudo bem, não é extradição, é entrega. É outro instituto, tá? É outro instituto. Até tem uma postagem para vocês ali no feed, pessoal, que fala ali de conceitos importantes, ali de extradição, deportação, expulsão e tem... extradição, expulsão, deportação. Eu acho que eu não falei de entrega. Mas a gente vai chegar no momento, quando a gente vai falar aqui nos últimos parágrafos do artigo 5º, que a gente vai falar também do TPI, do fundamento constitucional do TPI, tá? Do Estatuto de Roma. A gente vai entrar mais nesse tema para vocês. Fechou? Maravilha? Como é que, então, beleza. Como é que é? Me contem, gostaram, não gostaram? Queria ter compartilhado com vocês a minha tela e o livro. Pelo menos até aqui tem tudo. Que sabe, vai lá vocês podem ir lá no site do Direito para Ninjas, www.direitopraninjas.com.br. No canto superior esquerdo, tem lá baixar e-book grátis. Baixa a versão gratuita da Constituição Federal, que tem todas as informações que eu passei aqui para vocês. Vocês vão ficar apaixonados. Bom, encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live 001, que está então dando início a uma série de lives, onde eu vou passar todo o ouro para vocês. E melhor, hein? Totalmente gratuito. Fiquem ligados, então, para a nossa próxima live. Tô pensando em fazer live todo dia, hein? Porque a gente ia conseguir avançar muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque se eu deixar para fazer uma live só por semana, imagina, a gente vai terminar direito constitucional no final do ano. E aí a gente ainda tem direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, civil, processual civil. E a ideia é pelo menos trazer as 6 matérias principais, né? A gente tem as outras lá, mas aí não dá para tratar. Isso é só no curso, que os cursos só vai lançar só no final do ano. Então, por enquanto, é só conteúdo assim, gratuito. Tudo, pelo menos dessas 6 matérias. Mas se eu ficar com uma live durante a semana, vai ser difícil a gente vencer isso, hein? Bom, se vocês gostaram da live e querem mais conteúdo desse tipo, manda um direct pra mim, tá? E nos vemos então na semana que vem, no mesmo bate-horário. Vai ser toda segunda-feira, às 15 horas da tarde. Nos vemos lá. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e fui. Tchau.